Imagine sentir o peso das preocupações e ansiedades que parecem sufocar sua mente, impedindo que você encontre um verdadeiro momento de paz. Agora, imagine poder soltar tudo isso em um instante, abrindo espaço para uma força maior agir em sua vida. Neste vídeo, vamos embarcar juntos em uma jornada profunda de libertação mental através de uma oração sagrada que transcende o simples pedir. É um convite para confiar de verdade, para entregar o controle do que nos aflige e reconhecer que Deus é maior do que qualquer medo ou desafio que carregamos. É como colocar um fone de ouvido com cancelamento de ruído em meio ao caos, onde o barulho da angústia silencia, e a voz serena de Deus começa a falar, guiando com clareza e força renovada. Você vai entender que liberar suas preocupações não significa abrir mão das responsabilidades, mas abraçar a fé, mesmo diante da incerteza. É descobrir a paciência como uma virtude essencial que fortalece sua alma quando tudo ao redor parece desabar. Histórias inspiradoras da Bíblia, como a coragem de Jeosafá e a fé da viúva que buscou Eliseu, vão mostrar como a verdadeira força nasce quando abandonamos o medo e confiamos plenamente. Prepare-se para uma reflexão profunda, que não te promete uma vida sem desafios, mas uma mente liberta, um coração em paz e uma alma preparada para enfrentar qualquer batalha, com a certeza de que você nunca está sozinho. Ao final, uma poderosa oração vai ecoar, clamando por paz, força e direção, para que você não apenas sobreviva, mas viva com clareza e propósito. Se você busca essa transformação, essa libertação interna que todos desejamos, fique até o fim. Aproveite cada palavra e não esqueça de seguir nosso canal para continuar aprendendo a caminhar com fé, coragem e serenidade. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Sua participação ajuda a levar essa mensagem de esperança e fé a mais corações, criando uma corrente de apoio e transformação que se espalha. Amigo, amiga, depois de mergulharmos nessa premissa de que a libertação mental é um caminho para a paz, precisamos agora aprofundar um aspecto vital dessa jornada. O que significa realmente soltar, entregar e não apenas pedir. Muitos de nós, ao orar, pedimos a Deus que resolva nossos problemas. Mas será que estamos confiando de verdade ou apenas terceirizando a preocupação, enquanto secretamente nos agarramos ao controle, à ansiedade de como as coisas devem ser resolvidas? Liberar suas preocupações não é um ato de desistência ou de passividade. Pelo contrário, é um ato de coragem e de fé ativa. É como um alpinista que, para continuar a subir, precisa soltar a rocha que agarrou e confiar que encontrará um novo apoio mais acima. A rocha antiga, embora familiar, pode estar instável ou impedindo o próximo passo. Nossas preocupações são essas rochas antigas, pesadas, limitantes, muitas vezes nos mantendo presos no mesmo lugar, girando em círculos de angústia. No mundo moderno, somos constantemente bombardeados com a ideia de que precisamos estar no controle. Controlamos nossa agenda, nossas finanças, nossa imagem nas redes sociais, até mesmo a forma como os outros nos veem. A sociedade nos vende a ilusão de que a segurança e a paz vêm do domínio sobre todas as variáveis da vida. Mas a verdade é que quanto mais tentamos controlar, mais nos tornamos reféns de algo incontrolável, a própria vida em sua imprevisibilidade. É exaustivo tentar gerenciar cada detalhe, cada expectativa, cada potencial falha. Esse esforço contínuo e muitas vezes infrutífero nos drena a energia vital, nos rouba o sono e nos afasta da alegria e da presença. Quando falamos em entregar o controle a Deus, não estamos falando em abdicar da responsabilidade. Não é sobre sentar e esperar que tudo caia do céu. Pelo contrário,
É sobre fazer a sua parte com diligência, com sabedoria, com o melhor que você pode e depois soltar o resultado. É entender que você pode plantar a semente, regar e cuidar do solo, mas o crescimento e a colheita dependem de fatores maiores que você não controla: o sol, a chuva, o tempo. E esses são gerenciados por uma inteligência divina que opera em um nível que nossa mente limitada não consegue compreender plenamente. A fé nos convida a abraçar a incerteza, não como um vazio aterrador, mas como um espaço de possibilidades divinas. É nesse espaço de não saber o que vai acontecer que Deus se manifesta de maneiras que jamais poderíamos planejar ou imaginar. Quantas vezes você já se viu em uma situação sem saída e, de repente, uma porta se abriu de onde menos esperava? Quantas vezes uma solução inusitada surgiu que você jamais teria concebido? Isso é a mão de Deus agindo quando liberamos o nosso controle. A voz serena de Deus, que mencionamos no início, só consegue ser ouvida quando o barulho da nossa própria ansiedade e o grito da nossa necessidade de controlar se calam. É como sintonizar uma rádio. Você precisa silenciar a estática para ouvir a melodia. Essa entrega nos leva a uma virtude que é, paradoxalmente, uma das mais desafiadoras e das mais libertadoras no ritmo frenético de hoje: a paciência. Quem tem paciência no mundo moderno? Queremos tudo para ontem, mensagens instantâneas, entregas rápidas, resultados imediatos. A nossa cultura nos ensina a odiar a espera, a ver a paciência como uma fraqueza, um atraso. Mas espiritualmente, a paciência é uma rocha, uma âncora que nos mantém firmes quando as ondas da vida tentam nos jogar de um lado para o outro. A paciência não é apenas esperar, é esperar com fé, é manter a calma e a confiança mesmo quando as coisas não acontecem no nosso tempo, no nosso ritmo, do nosso jeito. É entender que Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. Lembre-se da natureza. Uma semente não vira árvore da noite para o dia. Uma criança não nasce num mês. O processo de transformação interior e de resolução de problemas complexos raramente é instantâneo. Ele exige maturação, preparação, alinhamento. A paciência nos fortalece, porque nos ensina a confiar que há um plano maior em ação, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo. Nos ensina a respirar fundo, a observar, a aprender com o processo, em vez de nos desesperarmos com a ausência de um resultado imediato. No meio da incerteza, quando tudo parece desabar, a paciência nos permite segurar a mão de Deus com mais firmeza, sabendo que Ele está guiando os nossos passos, preparando o caminho à frente, mesmo que ainda não tenhamos a visão completa. Ela nos permite dizer: eu não sei como, mas sei que Ele sabe. Eu não sei quando, mas sei que Ele agirá no tempo certo. Essa é uma das mais profundas formas de fé. Para entender essa entrega e essa paciência em ação, vamos buscar inspiração em histórias que transcendem o tempo, que vêm da própria palavra de Deus, onde homens e mulheres comuns enfrentaram desafios descomunais e encontraram força e libertação exatamente onde menos esperavam, ao abandonar o medo e confiar plenamente. Pensemos na coragem de Jeosafá, rei de Judá, descrita em 2 Crônicas, capítulo 20. Jeosafá e seu povo se viram encurralados. Uma vasta coalizão de exércitos, moabitas, amonitas e Meunim, estava vindo para atacá-los. A notícia chegou como um trovão, paralisando o coração de todos. Imagine a cena. Você é o líder de uma nação, e exércitos muito maiores e mais poderosos estão marchando contra você, prontos para destruir tudo o que você conhece. Não há tempo para reunir mais tropas. Não há estratégia militar que pareça suficiente. A situação é humanamente impossível. O que Josafá fez diante dessa ameaça esmagadora?
Ele não se trancou em seu palácio para lamentar ou planejar uma fuga desesperada. A primeira coisa que ele fez foi buscar ao Senhor. Ele proclamou um jejum em todo o Judá e convocou o povo para clamar a Deus. E na frente de toda a assembleia, ele orou uma oração que ecoa até hoje em sua simplicidade e poder. Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não dominas sobre todos os reinos das nações? Não está em tua mão a força e o poder, de modo que ninguém pode resistir a ti? Não temos força para resistir a esse grande exército que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas 26:12. Essa é a essência da entrega verdadeira. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Jeosafá não negou a gravidade da situação. Ele não fingiu que tudo estava bem. Ele foi honesto com Deus sobre sua completa incapacidade. Mas em vez de se afogar no desespero, ele fixou o olhar naquele que é capaz. Ele entregou o controle total de uma guerra iminente para as mãos de Deus, reconhecendo a soberania divina acima de todas as estratégias humanas. E qual foi a resposta de Deus? Através do profeta Jaziel, a palavra veio: Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. 2 Crônicas 20:15. Mais do que isso, Deus lhes deu uma instrução específica: posicionarem-se, mas não para lutar, e sim para verem a salvação do Senhor. Ele disse: Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará. 2 Crônicas 20:17. Imagine a audácia dessa instrução. Ir para a batalha, mas sem lutar, apenas observar. Isso exige uma fé e uma entrega que desafiam toda a lógica militar ou humana. Jeosafá e o povo de Judá obedeceram. Na manhã seguinte, em vez de marchar com armas de guerra à frente, eles colocaram cantores para louvar a Deus, dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E enquanto eles cantavam e louvavam, Deus enviou emboscadas contra os exércitos inimigos, que se voltaram uns contra os outros e se destruíram mutuamente. Quando o povo de Judá chegou ao campo de batalha, tudo o que encontraram foram os corpos dos inimigos e uma quantidade imensa de despojos. Eles passaram 3 dias recolhendo os bens. Tamanha era a abundância da vitória de Deus. O que essa história nos ensina para muitas vezes, enfrentamos grandes exércitos em nossas vidas. Uma doença avassaladora, uma crise financeira que parece sem fim, um problema familiar complexo, uma perseguição no trabalho, a ansiedade generalizada que nos paralisa. Como Jeosafá, talvez não tenhamos a força, o conhecimento ou os recursos para resolver. Podemos nos sentir completamente desarmados, mas a lição é clara: quando não sabemos o que fazer, nossos olhos devem estar postos em Deus. A batalha não é nossa, é dele. Nossa parte é confiar, louvar e tomar posição para ver a salvação. Não lutar com a ansiedade, mas entregá-la. Não controlar o resultado, mas confiar no provedor. Essa entrega não é uma desculpa para a inação, mas um convite à ação de fé. Jeosafá agiu ao buscar a Deus, ao proclamar o jejum, ao orar, ao marchar e ao louvar. Ele não sentou passivamente esperando, ele agiu na esfera da fé e não na esfera do medo. E é exatamente isso que somos chamados a fazer. Fazer a nossa parte humanamente possível e, em seguida, confiar plenamente que Deus fará o impossível. É um convite para pararmos de gastar nossa energia tentando controlar o incontrolável e começarmos a direcioná-la para a confiança, a oração e o louvor. Outra história inspiradora que demonstra a fé mesmo diante da incerteza e a paciência com os recursos que temos é a da viúva que buscou o profeta Eliseu, encontrada em 2 Reis, capítulo 4.
Essa mulher estava em uma situação de desespero abjeto. Seu marido, um dos filhos dos profetas, havia morrido, deixando-a com uma dívida impagável. Para quitar essa dívida, seus 2 filhos seriam levados como escravos. No mundo antigo, isso significava a ruína completa para uma mulher sem o apoio do marido. Perder seus filhos era perder sua única segurança e sua linhagem. Ela estava no fundo do poço, sem esperança aparente. Desesperada, ela clamou a Eliseu. O profeta, em vez de dar uma solução milagrosa instantânea, fez uma pergunta muito prática. O que tens em casa? A resposta dela foi desanimadora. Tua serva não tem nada em casa a não ser uma botija de azeite. Uma única botija de azeite. Em uma casa vazia, endividada, à beira da escravidão. Para ela, aquilo era quase nada. Mas Eliseu viu além do quase nada. A instrução de Eliseu foi extraordinária. Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, pondo à parte as que forem cheias. 2 Reis 4, 3-4. Imagine a fé que foi exigida dessa mulher. Ela tinha uma botija de azeite, mal o suficiente para cozinhar talvez 1 ou 2 refeições. E Eliseu a estava mandando pedir emprestado uma montanha de vasilhas vazias. Vasos para o quê? Para algo que ela não tinha. Isso é agir na incerteza, abraçar a fé mesmo quando a lógica grita o contrário. É ter paciência para um processo que não faz sentido imediato. Ela poderia ter pensado, que bobagem, o que eu vou fazer com vasilhas vazias se eu só tenho um pouquinho de azeite? Mas ela obedeceu. Ela foi, pediu as vasilhas, voltou para casa, fechou a porta e começou a despejar o seu quase nada naquelas vasilhas vazias. E o milagre aconteceu. O azeite não parou de fluir até que todas as vasilhas estivessem cheias. Somente quando a última vasilha foi preenchida é que o azeite cessou. A viúva voltou a Eliseu com a notícia. Ele então a instruiu a vender o azeite, pagar a dívida e ainda viver com o restante. Ela não apenas foi liberta da escravidão, mas sua família foi sustentada. O que aprendemos com a viúva e Eliseu? Primeiro, Deus não precisa de muito para fazer o muito. Ele só precisa da sua disponibilidade e da sua fé, mesmo que ela seja do tamanho de uma botija de azeite. Muitas vezes nos sentimos desqualificados, sem recursos, sem talentos suficientes para superar nossos desafios. Mas a pergunta de Deus para nós hoje é a mesma que fez a ela. O que você tem em casa? Talvez você tenha um talento, uma conexão, uma ideia, um tempo, uma capacidade de amar ou de orar. Não despreze o pouco. Entregue o seu pouco a Deus e Ele pode multiplicá-lo de maneiras que você jamais imaginou. Segundo, a paciência e a obediência em meio à incerteza. A mulher não sabia como o azeite iria se multiplicar, nem por quanto tempo. Ela simplesmente obedeceu à instrução e derramou o azeite. Muitos de nós queremos ver o fim da vasilha cheia antes de começarmos a derramar. Queremos a garantia do milagre antes de dar o primeiro passo de fé. Mas a fé e a paciência nos chamam para agir no presente, com o que temos, confiando que o restante se revelará no tempo e no modo de Deus. A sua parte pode ser apenas começar a esvaziar a sua botija, confiando que o fluxo virá. Essas histórias bíblicas, a coragem de Josafá e a fé da viúva, não são contos de fadas distantes. São poderosos lembretes de que a verdadeira força nasce quando abandonamos o medo, quando deixamos de lado a nossa necessidade de controlar cada detalhe e nos entregamos plenamente à providência divina. Elas nos mostram que quando confiamos, Deus age em nosso favor, muitas vezes de maneiras surpreendentes.
que superam infinitamente nossas expectativas e nossa capacidade de planejamento. Portanto, esta reflexão profunda não te promete uma vida sem desafios. Não estamos aqui para te enganar com a promessa de um caminho fácil onde todos os seus problemas desaparecerão magicamente. Isso seria irreal e desonesto. A vida, por sua própria natureza, é cheia de altos e baixos, de testes e provações. Mas o que este vídeo te promete e o que a fé oferece é uma mente liberta, um coração em paz, mesmo em meio à tempestade, uma alma preparada para enfrentar qualquer batalha, não com a sua própria força limitada, mas com a certeza inabalável de que você nunca está sozinho. Deus está contigo, antes, durante e depois de cada desafio. A grande verdade é que a libertação da ansiedade não é um evento único, mas uma prática contínua. É uma escolha diária de soltar e confiar, de respirar e crer. É como um músculo que se fortalece com o exercício constante. Cada vez que você se pega preocupado, cada vez que a angústia tenta te sufocar, você tem a oportunidade de praticar a entrega, de levantar os olhos para Deus e dizer: Senhor, não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos em ti. E ao fazer isso, você permite que a voz serena de Deus comece a falar, guiando-o com clareza e força renovada. No final das contas, a pergunta mais importante que você pode se fazer hoje, enquanto reflete sobre essa jornada de libertação, não é como vou resolver isso, mas sim, estou disposto a entregar minhas preocupações e medos nas mãos de Deus e permitir que Ele revele o próximo passo, o próximo caminho, a próxima bênção. Essa é a verdadeira essura da fé. É a porta para uma paz que transcende todo entendimento. Chegamos ao ponto crucial, amigo, amiga. É hora de clamar. É hora de unir nossas vozes e corações em uma oração que nos conecte diretamente com a fonte de toda paz e poder. Oração poderosa. Pai Celestial, em Teu nome eu venho diante de Ti neste momento, com o coração aberto e a alma sedenta por Tua presença. Eu te peço perdão por todas as vezes em que tentei controlar o incontrolável, por todas as vezes em que permiti que o medo e a ansiedade tomassem o lugar da fé em meu coração. Perdoa-me pela minha impaciência, pela minha falta de confiança em Teus planos e em Teu tempo perfeito. Senhor, eu te entrego agora todas as minhas preocupações. Entrego o peso das minhas responsabilidades, os medos que me assombram à noite e a incerteza que me paralisa durante o dia. Eu entrego a Ti. Pense agora nas suas maiores preocupações: sua saúde, sua família, seu emprego, suas finanças, seus relacionamentos, seu futuro, e diga a Ele: eu coloco tudo isso aos Teus pés, sabendo que Tu és maior do que qualquer desafio que eu possa enfrentar. Eu confio em Tua sabedoria, em Teu amor incondicional e em Teu poder ilimitado. Ajuda-me a abraçar a fé, mesmo diante da incerteza, a encontrar paciência quando tudo parece demorar, e a permanecer firme em Tua palavra quando o mundo ao meu redor tenta me desestabilizar. Silência o barulho da angústia em minha mente, e abre meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir Tua voz serena, Tua direção clara. Guia-me, Senhor, com Tua luz, fortalece-me com Tua graça, e preenche-me com Tua paz que excede todo o entendimento. Que eu não apenas sobreviva, mas viva com clareza e propósito, sabendo que estou em Tuas mãos. Que a Tua vontade se cumpra em minha vida, pois sei que é perfeita, boa e agradável. Eu recebo Tua paz agora, Tua força renovada e Tua direção para cada passo que dou. Em nome de Jesus, eu oro e confio. Amém. Para finalizar este momento de profunda conexão, quero convidar você a meditar e orar conosco através das palavras de um salmo que ecoa a verdade de que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Vamos orar juntos o Salmo 46.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se enfureceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que essas palavras penetrem em sua alma, lembrando-o de que, no meio do caos, há um convite divino para aquietar-se e reconhecer a soberania de Deus. Que a paz do Senhor esteja com você, hoje e sempre. Amém. Se você foi abençoado por esta mensagem e esta oração, por favor, curta este vídeo, deixe seu comentário abaixo compartilhando suas reflexões ou pedidos de oração e inscreva-se em nosso canal para que possamos continuar crescendo juntos na fé. Sua participação é essencial para nós. Que Deus te abençoe ricamente.